Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho nesse início de fim de semana para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é sexta-feira, 25 de agosto de 2017. Você confere o que é destaque nesta edição. Julgamento dos envolvidos na morte do delegado Oscar Cardoso, morto em março de 2014, começa hoje. O julgamento dos responsáveis pelo assassinato do delegado Oscar Cardoso já foi adiado 4 vezes. No banco dos réus, um dos maiores traficantes do Amazonas, João Branco. A análise do caso já foi adiada 4 vezes. Messias Maia Sodré, que cumpria pena no semiaberto, e João Pinto Carioca, o João Branco, que também saiu da prisão para matar o delegado, estariam entre os atiradores. E ainda, mesmo com ameaças ao polo industrial de Manaus, projetos de 1 bilhão e 200 milhões de reais foram aprovados para o Amazonas. Com a expectativa de geração de mais de 3 mil novos postos de trabalho nos próximos 3 anos. Aqui no estúdio a gente fala sobre eleição suplementar. Vamos trazer todas as informações sobre o pleito de domingo. Defesa Civil do Amazonas coloca em estado de alerta as calhas do Juruá e Purus. Hoje tem o roteiro do dia e a gente te leva para um passeio de encher os olhos e a barriga pelas hamburguerias de Manaus. Você deve estar se perguntando, são deliciosos, mas será que tem segredo nas receitas brasileiras? Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo. Você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp. 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E você também pode nos assistir pela internet através do Acritica Play. Acesse no seu computador acriticaplay.com. Ou pode baixar o aplicativo no tablet ou celular. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E a gente começa essa edição mais uma vez falando do Mano Caio. O traficante homicida Caio Wellington Cardoso dos Santos foi levado na tarde de ontem para um presídio aqui na capital. Ele é considerado um dos líderes de uma facção criminosa que atua no estado e também tem envolvimento em mais de 60 homicídios. Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros fazem a transferência de Caio Wellington Cardoso dos Santos, o Mano Caio. Ele está sendo transferido aqui da Delegacia de Homicídios para o presídio. Primeiro, Mano Caio deve ser levado para o centro de triagem, que fica no Centro de Detenção Provisória Masculino, e de lá deve ser encaminhado para a unidade prisional. Outros 2 detentos estão sendo transferidos com o Mano Caio. Um deles é o William Paiva, conhecido como Sorriso, suspeito de ter participação no crime, na morte do soldado Portilho. Neste momento, os policiais estão fazendo a escolta desses 3 suspeitos que estão sendo conduzidos para o presídio. Primeiro eles devem ir para o IML e depois, sim, devem ser encaminhados para uma unidade prisional. Lembrando que Mano Caio era o criminoso mais procurado do estado do Amazonas, com pelo menos 7 mandados de prisão expedidos contra ele pela Justiça. Ele já foi ouvido aqui na Delegacia de Homicídio, já foram feitos todos os procedimentos e agora está sendo encaminhado para o presídio, onde deve ficar à disposição da Justiça. De acordo com as investigações policiais, Mano Caio tem participação direta em pelo menos 10 homicídios e participou de forma indireta de outros 50 homicídios. Mano Caio foi preso na última sexta-feira na cidade de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Aqui em Manaus, ele deve responder por esses crimes.
Com a sua entrada no sistema prisional, vamos informar também do cumprimento de outros mandados que também corriam em seu desfavor, né? Vamos informar a Justiça também que esses mandados foram cumpridos, inclusive a sua regressão de regime, né? No caso, que ele tinha sido preso anteriormente, empreendeu fuga aqui do Amazonas, né? Até para que isso possa constar nos autos, né? Para que continue os demais processos que ele estava respondendo também, né? E agora, daqui por diante, nós vamos relatar esses inquéritos aos quais ele foi indicado como autor, como mandante, como partícipe, né, nas diversas modalidades, para que seja encaminhado na justiça e ele seja processado, né. O dono e o caseiro de um balneário no ramal do Brasileirinho foram mortos a tiros na tarde de ontem. A mulher do proprietário também foi atingida com um tiro na cabeça. Ela foi socorrida e está em estado grave no Hospital Platão Araújo. O carro do Instituto Médico Legal está saindo aqui do Banho do Pará, no ramal do Brasileirinho. Dentro do carro estão os corpos de Raimundo de Oliveira Rocha, de 61 anos, o proprietário do local, e também do Francisco Lázaro Nobre Cabral, de 39 anos, ajudante que também trabalhava aqui no local. Um duplo homicídio que ocorreu aqui no ramal do Brasileirinho. Foi um duplo homicídio, mas há mais uma vítima que também foi atingida na cabeça, de acordo com informações de testemunhas, e foi encaminhada para o Hospital Platão de Araújo. Aqui é um balneário, um local frequentado pelas pessoas, e de acordo com informações, no momento do crime havia pessoas jogando bola, haviam outras pessoas tomando banho, mas ninguém sabe ao certo o que foi que aconteceu, o que teria provocado a confusão que terminou no duplo homicídio. A perícia está aqui fazendo o trabalho de investigação em busca de pistas, em busca de indícios que possam revelar quem teria participado deste crime, quem teriam sido os autores. Algumas pessoas que moram e trabalham nas proximidades dizem que viram, logo depois de terem ouvido os disparos, viram alguns veículos saindo aqui do local, inclusive alguém em motocicleta. Mas agora o caso vai ser investigado pela polícia. E no bairro Zumbi, o Antônio Pereira Lima, conhecido como Buiú, foi assassinado por 3 homens armados. Segundo a polícia, ele era ex-presidiário e estava em liberdade havia poucos dias. O homem que pagou pelo crime que cometeu durante 8 anos dentro da cadeia e quando saiu foi assassinado 15 dias depois. Estou falando da história de Antônio Pereira de Lima, de 34 anos. Ele, depois que saiu da prisão, de acordo com a própria família, quis mudar de vida. Não usava mais drogas, segundo eles, e estava tentando arranjar um emprego. Mas não aconteceu durante esses 15 dias. Ainda, de acordo com os próprios familiares, ele estava mandando mensagens, se encontrando com uma outra mulher, ou seja, uma amante, já que ele tinha uma namorada. A amante mora aqui na rua 1º de Junho, no bairro Zumbi. Por volta das 10 horas da noite, ele estava passando pela rua a caminho da casa da namorada. Mandou um WhatsApp para ela dizendo que já estava a caminho. Depois da morte do Antônio, os policiais civis viram as mensagens e também tinha mensagem dessa tal amante, que até o momento ainda não teve o nome revelado, dizendo o seguinte: amor, cadê você? Pois é, o Antônio estava andando por aqui. Quando ele olhou para trás, ele viu que estava sendo seguido por esses 3 assassinos. Tentou correr, mas de nada adiantou. Um dos homens estava armado e atingiu com 3 tiros Antônio, que acabou caindo aqui na frente desse estabelecimento. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros agora quer saber o verdadeiro motivo de tudo isso. Será que foi acerto de contas com o tráfico de drogas? Morreu por engano? Ou será vingança do namorado dessa amante que Antônio tinha? Não se sabe. A única coisa que sabemos é que tudo isso será investigado pela Delegacia Especializada. E o julgamento dos envolvidos na morte do delegado de polícia Oscar Cardoso, morto em março de 2014, começa hoje. Um dos acusados é o traficante João Pinto Carioca, o João Branco.
A previsão é que a sessão se estenda até domingo. A reportagem é da Thea Morel e do Mauro Moraes. O julgamento dos responsáveis pelo assassinato do delegado Oscar Cardoso já foi adiado 4 vezes. No dia 30 de junho, um dos réus não chegou em Manaus. A vara expediu os ofícios requisitando a apresentação do preso, que está fora do estado, no dia 19 de maio. Então foi com bastante antecedência, mais de um mês antes. Só que por questão do Ministério da Justiça, que é responsável pela emissão das passagens aéreas, do preso, como da escolta, que vem uma escolta federal acompanhando o preso, acabou, por equívoco, não emitindo todas as passagens. Então, impossibilitou a apresentação do mesmo. Na última vez, o adiamento foi questionado pela defesa de Mário Jorge Nobre, o Mário Tabatinga. Porque desde janeiro passado, com o eclodir da crise penitenciária aqui no Amazonas, ele sofre diariamente ameaças de morte. Inclusive, isso está documentado nos autos que a Secretaria de Administração Penitenciária certifica que ele corre risco de vida. Os 5 réus tiveram uma participação diferente durante o crime. Mário Tabatinga alugou o carro usado na ação e que depois foi incendiado. Diego Bruno Moldes dirigia outro veículo que ajudou na fuga dos atiradores. Marcos Roberto Miranda, o Marcos Pará, participou diretamente da execução e chegou a tirar o neto do delegado dos braços do avô. Messias Maia Sodré, que cumpria pena no semiaberto, e João Pinto Carioca, o João Branco, que também saiu da prisão para matar o delegado, estariam entre os atiradores. Os 2 fugiram juntos da penitenciária depois do assassinato. João Branco está cumprindo pena no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, e não vai estar presente no julgamento, mas vai acompanhar tudo por videoconferência. A imagem dele vai ser projetada exatamente aqui. Ele vai ver o julgamento em tempo real, online, e esse foi, inclusive, um dos motivos de tantos adiamentos. Nessa mesa vão estar os funcionários do Judiciário. Aqui no centro, o juiz Anésio Pinheiro, que é o titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, o promotor e o assistente da promotoria. Nesse ponto, vão estar os 4 réus que estarão presentes no julgamento. E aqui, os 5 advogados de defesa, inclusive o de João Branco. Esse julgamento tem pelo menos 12 testemunhas. Primeiro vão ser ouvidas as testemunhas de acusação e depois as de defesa. Os réus serão os últimos a prestar depoimento. Eles vão responder às perguntas tanto da promotoria quanto dos advogados de defesa. E depois disso, só restam as considerações finais. Os jurados são sorteados antes da sessão. Acusação e defesa podem pedir a troca de 3 jurados. Eles ficam isolados durante todo o processo. No fim, essas pessoas decidem se os réus são culpados ou inocentes. O Ministério Público pediu a condenação por homicídio triplamente qualificado. A pena pode chegar a 30 anos. A regra no direito penal que cada pena ela é conforme a participação, conforme a responsabilização de cada um dos réus. O que se tem em tese, todos respondem a um crime que vai de 12 a 30 anos. Agora, essa dosagem vai depender da dosimetria da pena feita ao final, se forem eles condenados. Este advogado defende um dos réus, Marcos Pará, que cumpre pena no Presídio Federal de Mossoró e vem para Manaus apenas para o julgamento. Para ele, muitas reviravoltas estão previstas. O Marcos Roberto falou nos autos 2 vezes. Uma vez na fase policial e a outra vez na fase judicial. Só que no dia do julgamento será demonstrado que são 2 versões totalmente contrárias. E óbvio que a versão verdadeira é a que está nos autos dita perante um juiz, o promotor, não aquela que consta nos autos feita na polícia. E eu vou conversar com ele, eu tenho o direito de conversar com ele antes do julgamento, e nós vamos falar em cima do que foi dito e ele dirá para os jurados o porquê de um depoimento na polícia, como foi feito, de que maneira foi feito aquilo. Ele vai dizer e vai esclarecer para os jurados. Vamos
Vamos continuar falando sobre esse assunto com o repórter Danilo Alves, que está neste momento lá no Fórum Enoque Reis, local onde vai acontecer o julgamento. Olá, Danilo, bom dia. Você já começa a perceber algum tipo de movimentação por aí? Que hora que deve começar essa sessão? Oi, Wilson. Bom dia para você, bom dia a todos que assistem a gente. A movimentação ainda é bastante tranquila, nenhum familiar de Oscar Cardoso ou também qualquer tipo de advogado dos réus ou também da testemunha ainda não chegou aqui no Fórum Enoque Reis. O que se sabe é que tudo isso deve começar por volta das 8h30 da manhã, caso Marcos Pará não atrase. Esse julgamento, né, já é bastante esperado, principalmente pela acusação. Isso porque, como até já falou na reportagem dela, já dura aí pelo menos um ano para poder começar a realizar essa situação de julgamento. Já foi adiado 4 vezes, 30 de junho foi o último adiamento, como Marcos Pará não conseguiu chegar aqui depois que o Ministério, na verdade não é o Ministério Público, sim o Tribunal de Justiça de lá do Rio Grande do Norte, não conseguiu comprar as passagens nem para ele e nem para a equipe que veio trazê-lo. Agora já está tudo certo, de acordo com o Tribunal de Justiça aqui do Amazonas. Então vai funcionar mais ou menos assim. Os réus devem chegar por aqui por volta das 8 horas da manhã. Os 3 que estão em Manaus, mais Marcos Pará, e o narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, deve participar desse julgamento por videoconferência. Em seguida, como até também explicou na reportagem dela, vai seguir-se do jeito que foi explicado, com as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, primeiro os depoimentos dos réus e em seguida as testemunhas primeiro. Então, tudo isso, todo esse procedimento deve levar aí pelo menos 3 dias, ou seja, esse fim de semana completo de julgamento. Isso porque são 5 acusados, então as pessoas que vão falar dessas 2 testemunhas, 2 são confidenciais. Então, é um processo diferente para ouvi-las. Então, o júri também tem um processo totalmente diferente. As pessoas que vão defender os réus podem escolher também, como foi explicado, 3 juízes, 3 pessoas do júri para poder sair, serem trocadas, além, lógico, de todo o posicionamento e, claro, toda a logística que vai trazer essas pessoas para cá, esses acusados que vão ser julgados hoje. Agora, tudo o que a gente espera é que comece no horário para poder terminar no horário, né? Porque como são pelo menos 8 horas, Wilson, de depoimentos das testemunhas, porque são 5 pessoas, cada uma deve falar aí um pouquinho mais de 1 hora, tem também, lógico, as testemunhas e os advogados de defesa e também de acusação devem falar bastante e deve se prolongar esse julgamento até amanhã de domingo, onde deve ser feita a sentença dessas 5 pessoas. Por enquanto, a movimentação aqui é tranquila, mas durante a programação da TV A Crítica, tanto no Alô Amazonas quanto no Cidade Alerta, você vai acompanhar como é que foi o primeiro dia de julgamento desse crime que aconteceu em março de 2014, do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso, que acabou morrendo com 18 tiros após essa execução. A polícia acusa essas 5 pessoas e hoje é esse julgamento. E a gente espera que se estenda e logo façam essa sentença. Volto com vocês. Bom, a expectativa é que o julgamento se estenda até domingo. Então teremos um fim de semana bem movimentado, né? Com a eleição e o julgamento dos envolvidos na morte do Dr. Oscar Cardoso. Até daqui a pouco, Danilo. Imagens do circuito de vigilância registraram assalto a um posto de combustíveis na zona norte de Manaus. Um dos clientes, ao perceber o assalto, jogou o carro dele para cima de um dos assaltantes. É manhã de quinta-feira. Os relógios marcam 11 horas e 58 minutos. As imagens do circuito interno de segurança de um posto de gasolina mostram um assalto e uma reação inesperada de um cliente. O criminoso é esse que aparece de moto. Ele se aproxima de uma funcionária, anuncia o assalto, mas acaba se dando mal. Um dos clientes arranca com o carro e bate no bandido. O fato aconteceu na Avenida Noel Núteus, na altura do bairro Cidade Nova. Assim que chegou aqui no posto de gasolina, a primeira coisa que o bandido fez foi pegar a moto dele, estacionar aqui e começou a calibrar os pneus. Mas a intenção dele não era essa, e sim assaltar. Disfarçando, ele começou a olhar todo o movimento do posto, esperando o momento certo para agir.
E essa hora chegou, quando de longe ele viu que uma frentista que estava já saindo do trabalho no horário de almoço estava com uma bolsa nas costas. Esse foi o alvo de desejo do bandido. Ele então não pensa duas vezes, se aproxima da motocicleta, mostra a arma que está na cintura e anuncia o assalto. Ele diz: olha, é um assalto, passa a bolsa. A mulher fica assustada, tenta fugir, mas é contida pelo bandido, que segura a bolsa dela. Só que ele não esperava que um cliente que estava exatamente estacionado aqui, que estava vendo toda a cena, revoltado, pudesse ter uma atitude inusitada. O cliente arranca com o carro e atinge em cheio o criminoso que estava na moto. O criminoso é arremessado, cai, mas consegue se levantar, pegar a moto e em seguida tenta fugir, empurrando a motocicleta. O cliente estava armado e, mesmo sendo deficiente físico, tenta correr atrás do ladrão e atira algumas vezes. Aqui do outro lado também, nessa parte do posto, um outro cliente, que seria um policial, também estava armado, passa também a atirar várias vezes contra o suspeito. Nesse momento, uma viatura da Polícia Militar passava aqui no local. As pessoas gritaram, avisaram a polícia e no quarteirão seguinte, o criminoso foi preso. Conversamos com um dos funcionários do posto. Sem se identificar, ele fala que essa não é a primeira vez que o comércio é alvo de bandidos. Já várias vezes aconteceu, mas pela primeira vez aconteceu o tiroteio aqui, né, de tiro, né? Nunca tinha acontecido isso não, só abordaram mesmo o pessoal de funcionário pegando a renda deles mesmo só. O suspeito é Gustavo Vieira da Silva. Ele já tem passagens por roubo. Ele tentou adentrar uma residência e aí foi pego logo que saiu na rua de trás, né? Na outra rua. Aí ele foi pego e foi feita aí a prisão do mesmo, já com um tiro na perna. E a polícia apreendeu 35 quilos de cocaína dentro de malas em uma embarcação na calha do Rio Solimões. Sobre esse assunto eu volto a falar com o repórter Danilo Alves. Oi, Danilo, nessa apreensão tem uma curiosidade, né? Tem até santo, é o santo do crime, é isso? Pois é, Wilson, ele é conhecido como narco-santo, Jesus Malverde. Ele é uma espécie de santo que é celebrado por bandidos, tanto dos outros países, México, Estados Unidos. Ele é conhecido como narco-santo, o santo dos narcotraficantes. Enfim, toda essa droga foi encontrada em uma embarcação tipo recreio, saiu do município de Fonte Boa, a 691 quilômetros aqui distantes da capital. Estava dentro dessa embarcação, a Polícia Federal recebeu a denúncia, foi até essa embarcação no meio do Rio Solimões e lá dentro de 3 malas de viagem estavam esses entorpecentes. Agora, o que além dessa questão do Jesus Malverde, também tinham 3 pessoas nessa embarcação. Uma delas era foragida da Justiça, Wilson, e apresentou documento falso para a Polícia Federal e ela também foi presa. Mais 2 pessoas também estão envolvidas, foram para a Superintendência da Polícia Federal, mas já foram liberadas. Tudo isso aconteceu na tarde desta quinta-feira e hoje todos os suspeitos já estão na sede da Polícia Federal. Para a gente explicar um pouquinho mais sobre esse santo, narco-santo, o Jesus Malverde, possivelmente conhecido como Jesus Juarez Mazo, nascido em 1870 e morto em 1909, ele é também conhecido como o bom bandido, o anjo dos pobres, ou até mesmo, como eu falei, o narco-santo. É um herói folclórico no estado mexicano de Sinaloa. Ele é um santo estilo Robin Hood, sabe? Aquele que protege os pobres fazendo o mal? Pois é, que se supõe que teria roubado dos ricos para dar aos pobres. Ele é um santo muito popular e essa droga, de acordo com a Polícia Federal, deve ter vindo lá mesmo da Tríplice Fronteira, chegando aqui. Como a gente sabe, muitos narcotraficantes acabam estampando suas drogas com
fitas ou com qualquer outro tipo de diferença, para realmente fazer a diferença o produto, para se diferenciar de outros fornecedores, digamos assim. Então é por isso que os narcotraficantes acabam usando isso até como estratégia de marketing mesmo. Eles devem realizar isso, mas a gente sabe que é crime, a Polícia Federal conseguiu prender, agora querem saber de onde veio essa droga, se realmente veio da Tríplice Fronteira ou se não, né, como esse narco santo, ele é bastante conhecido na região da América Latina, provavelmente também pode ter saído de lá. Agora a polícia investiga tudo isso. Volto com vocês. É curioso também, Danilo, porque geralmente os traficantes cultuam esses personagens mais recentes, né, como Pablo Escobar, El Chapo, e aí vão buscar esse traficante que é muito mais uma lenda do que propriamente alguém que existiu, né? É alguém muito mais formado pelo folclore mexicano do que propriamente um bandido que existiu, né? E já é uma formação de outros bandidos, aí foram contando histórias e tal, e aí surgiu esse Jesus Malverde. Muito obrigado, viu, Danilo? E ontem foi presa uma mulher de 28 anos de idade tentando embarcar com 5 quilos de drogas para Goiânia, né? Ela receberia R$2.000. Outros detalhes dessa prisão a gente vai trazer logo mais no Alô Amazonas. E agora a gente muda de assunto. Pelo menos 15 bairros de Manaus apresentam áreas em situação de alto risco. A conclusão é da Defesa Civil do município, que fez um levantamento geral da situação dos locais onde podem ocorrer esses deslizamentos. E o problema está longe de ter uma solução. Todas as vezes que chove aqui na rua 16 de agosto, no bairro Riacho Doce 3, a maioria das casas fica alagada. Mas o que tira mesmo o sossego de Dona Mariana são os deslizamentos deste barranco. Ela conta que o carro do sobrinho chegou a ficar coberto de barro em janeiro deste ano. Situação difícil, né? Aí depois os vizinhos vieram todos e ajudaram a puxar o barro para poder tirar o carro. Valéria também lamenta as perdas que já teve. A última vez que alagou, a vizinha perdeu tudo, eu também perdi, a minha sogra. A gente não tem condições de sair daqui para ir para outro lugar, né? Segundo a Defesa Civil do município, Jorge Teixeira, Gilberto Mestrinho e Mauazinho são os bairros que apresentam o maior risco de deslizamentos e desabamentos em Manaus durante o período chuvoso. De acordo com um mapeamento feito no primeiro semestre deste ano, cerca de 850 casas foram afetadas nesses locais. No total, são 15 bairros em várias zonas da cidade que têm moradias em situação de risco por causa de construções irregulares. Além desse mapeamento, a Defesa Civil pretende visitar os locais, verificar a real situação e tomar providências. A princípio, a ideia não é fazer o levantamento do risco, se está em risco iminente ou não. Estando em risco iminente, será retirado. Então, essa vai depender dessa avaliação da Defesa Civil e das outras secretarias no local da área de risco R4. E é o que realmente espera a Dona Mariana, que há 10 anos convive com o perigo. Daqui a pouco vai chegar o inverno e aí continua tudo a mesma coisa. A Secretaria de Assistência Social do município informa que já está preparada para fazer o atendimento e o cadastro das famílias para o auxílio aluguel, conforme as necessidades que forem identificadas pelos técnicos da Defesa Civil. E mesmo com a preocupação com a lei que estende incentivos fiscais e atinge a Zona Franca de Manaus, novos projetos industriais foram avaliados ontem pelo Conselho de Desenvolvimento do Amazonas. 30 projetos e investimentos em torno de R$1 bilhão e 200 milhões de reais foram avaliados na 4ª reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas. Um dos destaques foi a proposta de fabricar uma máquina de bebidas. É a primeira máquina de bebida, o que chamamos de all-in, ou seja, ela produz qualquer bebida, quente ou fria, com gás ou sem, a partir de uma máquina que você coloca na sua cozinha. Só este ano já foram 5 bilhões e 700 milhões de reais em investimentos aprovados pelo CODAN, com a expectativa de geração de mais de 3.000 novos postos de trabalho nos próximos 3 anos. E mesmo com a inquietação dos empresários em torno da lei sancionada pelo presidente Michel Temer, que pode afetar o futuro da Zona Franca de Manaus, o governador interino do Amazonas diz que o setor industrial não precisa se preocupar. Nós, como defensores do nosso modelo, não podemos trabalhar contra ele.
Nós temos que admitir, sim, se estivermos sendo prejudicados, se os nossos interesses estiverem sendo contrariados, aí sim nós vamos buscar, se possível, mas muito provavelmente não será necessário, as vias judiciais. Isso aí é um caminho ainda muito longo a ser percorrido diante do que está sendo colocado. E agora eu tenho um recado para você que está cansado do aluguel e quer um lugar para chamar de seu. Então agora é a hora, oportunidade imperdível da Tecnisa para você resolver a sua vida. Vem aí a maior promoção do Lebo Levar. É a sua chance de morar em uma área nobre da cidade. Na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, perto de tudo. A poucos minutos do Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra, supermercados, escolas, padarias. Olha essa loucura de promoção e me diga se não é imperdível. Cobertura duplex, 179 metros quadrados, 4 suítes, 4 vagas de garagem, de R$ 1.101.930. Sabe por quanto? Apenas R$ 690 mil. São R$ 411.930 de desconto. Com isso, você pode imobiliar seu apartamento inteiro e dá até para comprar mais um. Olha só, unidade de 71 metros quadrados, uma vaga de garagem de R$ 407.220 por apenas R$ 329.500. Já a unidade de 91 metros quadrados, com 2 vagas de garagem de R$ 559 mil por apenas R$ 446.700. Você pode usar o seu FGTS como parte do pagamento. Venha conhecer e se encantar pelo Lebo Levar. São apartamentos lindos, prontos para morar, com fino acabamento. E a Tecnisa facilita mais ainda, podendo praticar esses valores à vista ou financiado por qualquer banco. Venha visitar os decorados no próprio empreendimento, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira e feche negócio. Outras informações no 3625-2525 ou pelo WhatsApp 8246-5505. Vamos trazer agora informações do trânsito. A gente tem imagens aéreas lá do Teatro Amazonas e olha que imagem bonita está sendo feita aí pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. Ele que está também operando o nosso drone. Nós estamos ali no centro. Já já a gente vai falar sobre temperatura, já já a gente vai dar também informações do trânsito. Aí nesse momento, nesse horário, é tranquilo no centro, né? Sem maiores dificuldades, sem maiores problemas. O negócio deve complicar daqui a pouquinho, a partir das 7 horas, né? A partir das 7 horas é que o negócio vai ficando difícil, vai ficando mais complicado por lá. E que imagem bonita para a gente começar essa sexta-feira, né? A gente vê o palácio ali atrás do Teatro Amazonas, o Largo São Sebastião aqui na frente e a Ponte Rio Negro lá atrás com o belíssimo Rio Negro. Então, é uma imagem muito bonita para a gente começar essa semana. E a gente está com que temperatura agora? Vamos trazer a temperatura, 24 graus Celsius é a temperatura nesse momento. A sensação térmica também é de 24, possibilidade de chuva de 10%. O índice de raios ultravioletas é alto, é o que se espera. E o pôr do sol está previsto para as 18 horas. Essa é a previsão de agora, mas ao longo do dia a gente deve ter um dia bastante quente. Uma sexta-feira com a temperatura que deva chegar em torno dos 34 graus, a máxima prevista para o dia de hoje. Enfim, é um local muito bonito para a gente começar essa sexta-feira. Já dá uma inspiração, né? De ver algo tão bonito como o centro da cidade, a cúpula do Teatro Amazonas e o Rio Negro nesse momento. E depois do intervalo comercial, a gente fala da eleição suplementar. No domingo, mais de 2 milhões de pessoas devem ir às urnas escolher o novo governador do Amazonas. E a gente traz ainda as informações do pleito. O Manhã no Ar volta em instantes. É só um momento.